A lua tingiu o céu, lançando longas sombras sobre o terreno rochoso onde a poeira ainda não havia assentado completamente após a batalha titânica entre pai e filho. Goku, com sua aura prateada do Ultra Instinto, ainda cintilava levemente como estrelas distantes em uma noite clara. Ele respirava de forma controlada, mantendo o foco absoluto em Gohan. O jovem guerreiro estava de joelhos, o corpo exausto, mas a determinação em seus olhos era uma chama inabalável que desafiava o cansaço extremo. O silêncio daquele momento era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas distantes e pelo som rítmico da respiração ofegante dos dois, um testemunho da intensidade do combate que acabara de cessar. A vitória técnica pertencia a Goku, mas a verdadeira revelação, a lição que mudaria o destino dos Saiyajins, estava apenas começando a se desenrolar naquela tarde épica. Cada pedra rachada e cada cratera no solo contavam a história de um esforço sobre-humano, onde limites foram testados e barreiras foram rompidas em nome da evolução. Gohan ergueu lentamente a cabeça, o olhar fixo em seu pai com uma mistura de profundo respeito e um desafio latente queimando em sua alma. Pai, eu preciso de mais poder. Preciso transcender isso. Preciso alcançar um poder que vá além da minha forma bestial, para que assim eu possa superar você e o seu Ultra Instinto de uma vez por todas. Sua voz, embora rouca pelo esforço monumental, carregava um peso de urgência e uma sede insaciável por evolução que Goku conhecia muito bem desde os tempos de sua própria juventude. Ele sabia que o caminho para a verdadeira grandeza era pavimentado com superação contínua, e a visão de seu pai dominando o Ultra Instinto era o farol que guiava suas ambições mais profundas. Cada golpe que ele havia recebido durante o treino servia como um lembrete constante da lacuna que ainda existia entre eles, e essa percepção o impulsionava a buscar novas alturas, caminhos que talvez nem mesmo Goku tivesse explorado em sua vasta experiência de combate. Gohan sentia que havia mais, um potencial latente que ainda não havia sido despertado, uma força que residia nas raízes mais profundas de sua linhagem guerreira. Goku, com um sorriso gentil que suavizava sua expressão de guerreiro endurecido por 1000 batalhas, pousou a mão no ombro do filho com um gesto de encorajamento. Eu entendo perfeitamente, Gohan. Você sempre foi assim, buscando ir além do que todos esperavam e superando as expectativas de todos nós. Talvez seja a hora de você treinar com o Whis. Ele pode te ajudar a dominar o Ultra Instinto de uma forma que eu não consigo. A sugestão de Goku era baseada em sua própria jornada espiritual e no reconhecimento da sabedoria infinita do anjo guardião que supervisionava o universo. Ele sabia que o Whis possuía o conhecimento necessário para guiar Gohan por um caminho de serenidade e disciplina, coisa que a força bruta jamais alcançaria sozinha. Para Goku, o treinamento com o Whis era a progressão lógica para qualquer um que desejasse dominar as técnicas divinas. Um passo necessário para alcançar o ápice do poder no universo e proteger aqueles que amavam com uma eficácia absoluta. Gohan, no entanto, balançou a cabeça negativamente de forma resoluta, uma nova ideia brilhando em seus olhos como uma faísca de inspiração pura. Não, pai. Eu tenho uma ideia muito melhor e mais adequada para o meu estilo de luta. Eu preciso recuperar a minha cauda. A declaração pegou Goku de surpresa total, fazendo-o arregalar os olhos diante da proposta inesperada e quase herética para os padrões atuais de combate. A cauda, uma relíquia do passado selvagem e muitas vezes violento dos Saiyajins, era algo que ele havia deixado para trás há décadas, considerando-a um fardo do passado que deveria ser esquecido. O poder do Ozaru pode ser a fonte de poder que eu preciso, assim como o Broly que domina o poder do macaco gigante dentro dele sem perder a razão ou o controle. A menção de Broly trouxe à tona a imagem de um poder avassalador e primordial, algo que Gohan via como um potencial inexplorado em sua própria linhagem híbrida. Ele acreditava firmemente que a fusão desse instinto básico com sua forma besta criaria algo sem precedentes na história de sua raça. Goku franziu a testa, as memórias de suas próprias transformações Ozaru vindo à tona com uma clareza perturbadora. Gohan, isso é tecnicamente impossível. Quando perdemos a cauda de forma definitiva, ela não cresce mais. Não importa o quanto tentemos. É uma parte do nosso corpo que se vai para sempre. A experiência de Goku era definitiva, baseada em anos de observação e nas leis biológicas que ele acreditava regerem os Saiyajins desde os tempos antigos. Para ele, a cauda era um portal para um poder extremamente perigoso e incontrolável que sempre trazia mais destruição e tragédia do que benefícios reais para o portador. Ele havia aceitado sua ausência como um passo necessário para se tornar o protetor da Terra, livrando-se de seu instinto animal que o tornava uma ameaça constante para aqueles que ele jurou proteger.
Gohan não se deixou abater pelas palavras desanimadoras de seu pai, sua convicção permanecendo firme como uma rocha. Então eu preciso encontrar um jeito de fazê-la crescer novamente, custe o que custar. Não posso aceitar que uma fonte de poder tão intrínseca à nossa raça seja perdida por mera circunstância. Ele começou a andar em círculos pelo campo de batalha, a mente fervilhando com possibilidades teóricas, ignorando as limitações que Goku considerava absolutas e imutáveis. A busca por poder era uma chama que ardia intensamente dentro dele, e ele estava disposto a desafiar as próprias leis da natureza para alcançar seu objetivo final. Ele sentia visceralmente que a cauda não era apenas um apêndice inútil, mas um elo vital com a verdadeira essência de um guerreiro Saiyajin. Um canal para uma energia cósmica que ele estava determinado a dominar e integrar ao seu estilo de luta único. Enquanto Gohan ponderava profundamente, Goku se perdeu em suas próprias lembranças distantes, recordando o poder bruto e aterrador que sentia quando se transformava em Ozaru. Era uma força capaz de nivelar montanhas inteiras e secar oceanos, mas que vinha acompanhada de um vazio absoluto de consciência e humanidade. Era muito poder, Gohan. Um poder que não conhecia limites, mas trazia muitos problemas graves e perigosos para todos ao redor. Por isso eu a perdi e nunca fiz questão de recuperá-la. A nostalgia em sua voz era temperada com um toque de alívio por não ter mais que lidar com aquela fúria cega e destrutiva que o transformava em um monstro. Ele se lembrava do medo nos olhos de seus amigos mais próximos e da destruição que deixava para trás em seu rastro. Imagens que o faziam questionar se o desejo ardente de Gohan era realmente sábio, ou apenas uma busca perigosa por uma força incontrolável. Gohan parou sua caminhada e olhou curiosamente para o seu pai, buscando entender as raízes dessa perda. Como exatamente você a perdeu, pai? Você nunca me contou todos os detalhes dessas histórias antigas da sua infância. A história de Goku era um mistério parcial para Gohan, e ele sentia que entender o passado de seu pai era crucial para planejar o seu próprio futuro como guerreiro. Ele queria saber os mecanismos exatos por trás da perda da cauda, buscando qualquer pista ou anomalia que pudesse levar à sua restauração bem-sucedida. Para Gohan, cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça complexo que ele estava determinado a montar. Uma investigação profunda sobre a própria natureza de sua raça e as forças cósmicas que moldaram seu destino. Goku suspirou profundamente, as memórias se desenrolando como um pergaminho antigo em sua mente. A primeira vez foi quando a lua cheia apareceu inesperadamente e eu me transformei em Ozaru, destruindo tudo ao meu redor sem qualquer controle ou consciência. Ele estremeceu levemente ao lembrar da fúria irracional que o dominava naquelas noites. Mas graças à ajuda do Pual e do Yantia, eles conseguiram cortar a minha cauda e me trouxeram de volta ao normal. Pensei que seria o fim definitivo, mas ela acabou crescendo novamente pouco tempo depois, para surpresa de todos nós. Aquele ciclo de perda e regeneração era algo que ele via como uma característica da juventude Saiyajin, algo que cessava com a maturidade, ou por intervenções externas mais poderosas e definitivas. E, mais uma vez, ela foi arrancada pelo meu vovô Gohan em nossa luta épica. Ele sabia que aquela era a única maneira de me parar e me ensinar uma lição valiosa sobre os meus próprios limites. A lembrança do avô trouxe um sorriso melancólico ao rosto de Goku, um calor no coração que transcendia as décadas de ausência física. O vovô Gohan havia sido seu primeiro mestre e figura paterna, alguém que entendia o perigo da cauda melhor do que ninguém. Aquela luta foi um marco fundamental em seu treinamento, um momento de dor física intensa que resultou em um crescimento espiritual profundo, moldando o guerreiro nobre que ele se tornaria no futuro. E a terceira vez, a definitiva, foi Kami-sama quem arrancou minha cauda para que ela nunca mais crescesse, visando meu próprio bem e segurança da Terra. A voz de Goku tornou-se mais séria ao mencionar o antigo guardião do planeta. Kami-sama havia visto o potencial ilimitado em Goku, mas também o risco imenso que Ozaru representava para a humanidade. A remoção permanente da cauda foi um ato de proteção divina e intervenção mística, um sacrifício biológico necessário para que Goku pudesse focar em técnicas mais refinadas e se tornar o herói que o mundo precisava. Desde então, a ideia de ter uma cauda novamente parecia algo de um passado distante, superado e enterrado. Nesse momento crucial, Gohan teve um lampejo súbito de memória, recordando um evento revelador de sua própria infância. Piccolo fez o mesmo comigo. Em um momento de lua cheia, eu me transformei e dei um baita trabalho para ele. A imagem de Piccolo destruindo a lua para conter sua fúria era vívida em sua mente, um testemunho do poder destrutivo que ele possuía mesmo quando era apenas uma criança. Depois eu desmaiei e, quando acordei, Piccolo apenas me contou que havia removido minha cauda. Eu nunca questionei por que ela nunca mais cresceu, eu só aceitei aquilo como um fato natural da minha vida.
A frustração por ter sido privado de uma parte essencial de si mesmo começou a borbulhar sob a superfície de sua consciência, alimentando sua teoria sobre o que realmente havia acontecido. Gohan ligou os pontos com uma velocidade intelectual impressionante, uma teoria audaciosa se formando em sua mente brilhante. Piccolo e Kami-sama. Eles são seres místicos, eles são demônios e sua origem é do mundo Makai, o que muda tudo. A revelação sobre a natureza de seus antigos mestres trazia uma nova luz sobre os métodos que eles utilizariam. Muito provavelmente eles usaram magia poderosa para remover nossas caudas de forma permanente, por isso elas nunca mais cresceram naturalmente. A lógica de Gohan era impecável, unindo biologia Saiyajin com o misticismo proibido. Ele acreditava firmemente que o impedimento para o crescimento da cauda não era biológico, mas sim um selo mágico que precisava ser quebrado para liberar seu verdadeiro potencial genético oculto. Goku arregalou os olhos em um estado de choque absoluto, a surpresa evidente em cada traço de seu rosto. Isso faz muito sentido, Gohan. Eu nunca havia pensado por esse lado místico da nossa própria história. A mente de Goku, sempre focada no aspecto físico do treinamento e na manipulação do Ki, raramente considerava as implicações da magia em sua própria biologia. A teoria de seu filho era um raio de luz em um mistério de décadas, abrindo portas que ele julgava estarem trancadas para sempre. Ele sentiu uma pontada de excitação ao perceber que o passado de sua raça ainda guardava segredos que poderiam ser explorados para alcançar novos níveis de poder divino. Com essa nova compreensão, Gohan propôs um plano ousado que fez o ar vibrar com expectativa. Se foi magia que foi usada para remover e selar, então só precisamos usar magia para fazê-la crescer novamente. A simplicidade da solução era brilhante, um contra-ataque direto às ações de Piccolo e Kami-sama. Gohan sentia que estava prestes a recuperar uma parte vital de sua identidade guerreira, algo que o tornaria único entre todos os Saiyajins vivos. A ideia de desfazer um selo de anos o enchia de uma determinação renovada, uma vontade de testar os limites de sua própria existência e ver o que aconteceria quando o poder da besta se encontrasse com o instinto do Ozaru. Nesse exato momento, um brilho suave e uma figura elegante materializou-se ao lado deles, como se tivesse sido invocado pelo próprio desejo de Gohan. Era Whis, o anjo guardião, que observava a cena com seu habitual sorriso enigmático e olhos que pareciam enxergar através do tempo. Ele havia ouvido toda a conversa e parecia divertido com a conclusão a que os dois haviam chegado. Whis, com sua voz melodiosa e calma, dirigiu-se diretamente ao jovem guerreiro. Então, Gohan, você realmente deseja que sua cauda cresça novamente? Eu posso fazer isso com facilidade, se for o seu desejo mais sincero. A oferta do anjo era a validação final da teoria de Gohan, uma confirmação divina de que o impossível estava ao alcance de um simples gesto. Gohan, sem hesitar por um único segundo, assentiu com uma firmeza inabalável. Sim, Whis, eu quero isso mais do que tudo agora. A decisão estava tomada e não havia volta. Ele estava pronto para abraçar sua herança Saiyajin em sua totalidade, enfrentando quaisquer desafios que viessem com ela. Gohan sentia que aquele era o passo que faltava para ele finalmente sair da sombra de seu pai e forjar uma lenda própria, uma lenda baseada no domínio absoluto de todos os aspectos de seu ser, desde o mais primitivo até o mais evoluído de seus poderes. Whis, com um movimento gracioso e quase imperceptível de seu cajado, tocou levemente as costas de Gohan. Uma luz dourada e quente envolveu o local por alguns segundos, e para o espanto absoluto de Goku, uma nova cauda marrom e peluda emergiu rapidamente. Todos ficaram em choque por um momento, observando o apêndice balançar suavemente no ar, como se estivesse testando sua nova realidade. Realmente funcionou de forma perfeita e instantânea, desafiando todas as leis biológicas conhecidas. Gohan sentiu uma conexão profunda com seu passado, uma sensação de completude que ele nem sabia que lhe faltava, como se uma peça essencial de sua alma tivesse sido devolvida. A noite caiu rapidamente sobre o local de treinamento, e com ela a majestosa lua cheia acendeu no céu, um orbe prateado que banhava tudo com sua luz etérea. A atmosfera tornou-se carregada de uma eletricidade estática, e Gohan sentiu uma estranha e avassaladora sensação percorrer cada fibra de seu corpo. Seus músculos começaram a inchar, e um rugido primordial vindo das profundezas de seu ser escapou de sua garganta, ecoando pelas montanhas. A transformação estava começando, e a força ancestral do Ozaru começava a consumir sua consciência em uma maré de instintos selvagens. Goku e Whis começaram a aconselhar Gohan com suas vozes firmes, guiando-o através do turbilhão de sensações que o ameaçava. Concentre-se, Gohan! Não deixe o instinto te dominar! Use sua vontade para manter o controle absoluto!
Goku estava pronto para intervir se as coisas saíssem do controle, mas ele via algo diferente nos olhos de seu filho. Gohan estava lutando bravamente contra a Fúria Cega, canalizando a energia colossal do Ozaru para dentro de sua forma besta. Lentamente ele conseguiu o que parecia impossível, controlar a forma Ozaru dentro de seu próprio corpo, sem alterar drasticamente sua aparência humana, mantendo a consciência e a precisão de seus movimentos. Goku ficou absolutamente surpreso com o tamanho do poder que emanava de seu filho, uma energia que fazia o próprio chão tremer sob seus pés. Isso é inacreditável, Gohan! Eu nunca senti nada parecido com esse nível de poder antes. Whis, observando a aura vibrante de Goku, confirmou com um aceno solene de cabeça. Certamente, Gohan, agora você é o Saiyajin mais poderoso de todos os tempos, superando qualquer limite anteriormente conhecido. Goku confirmou a declaração do anjo com um sorriso de orgulho. Ele realmente me superou. Agora eu preciso treinar muito mais para tentar alcançar o nível dele. Whis, no entanto, olhou para Goku com um brilho divertido nos olhos e fez uma proposta que mudaria tudo novamente. Sabe, Goku, eu posso fazer a sua cauda crescer novamente também, se você estiver disposto a enfrentar esse desafio. A ideia de um Goku com cauda novamente trouxe um silêncio momentâneo, seguido por uma onda de possibilidades infinitas para o futuro dos dois guerreiros. Todos riram da situação inusitada, imaginando as novas aventuras e treinamentos que os aguardariam com aquele retorno às origens. E assim, sob a luz da lua cheia e com a promessa de um poder renovado, a história terminou com a certeza de um legado dos Saiyajins que estava apenas começando uma nova e gloriosa fase. A história de Gohan e sua cauda restaurada tornou-se uma lenda entre os guerreiros Z, um lembrete de que o verdadeiro poder reside na união entre o passado e o futuro. Gohan, agora mais forte, assumiu a responsabilidade de guiar a próxima geração, ensinando que o controle sobre os instintos mais básicos é a chave para alcançar a divindade. Goku, motivado pela superação de seu filho, mergulhou em um novo regime de treinamento, ansioso para ver o que sua própria cauda restaurada poderia revelar sobre seu potencial oculto. O universo estava em paz, mas a chama da evolução Saiyajin ardia mais forte do que nunca, iluminando o caminho para desafios que ainda estavam por vir, em uma saga que jamais teria fim enquanto houvesse um desejo sincero de se tornar o melhor. E assim, com a promessa de novos horizontes, os guerreiros seguiram em frente, prontos para proteger a Terra com uma força que transcendia o tempo e o espaço, unidos pelo sangue e pela vontade inquebrável de superar qualquer obstáculo. O destino dos Saiyajins estava selado em glória, e o riso que ecoou naquela noite foi o som de uma nova era que nascia sob o olhar atento dos deuses e dos anjos, um sinal de que a lenda continuará. E aí galera, terminamos o vídeo e essa história é épica. Gostaram de ver a clássica cauda de volta em Dragon Ball? Comentem se querem ver outros personagens com a cauda e também deixe o like, beleza? Então é isso galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, falou e fui!